Meu bom dia a todos vocês, queridos irmãos. Nós, nesta manhã de segunda-feira, temos a graça de podermos estudar a nossa lição antes de começar, quem sabe, aí as nossas atividades, do dia. E isso é muito bom, que Deus abençoe a todos. Garantia do cuidado de Deus, do cuidado divino. Nós temos aqui no livro dos Salmos a certeza de um Deus que ele tem um cuidado especial e aqui nós temos essa garantia através da palavra de Deus de que nós não estamos sozinhos. Então, nós estamos praticamente começando ainda essa semana, estamos bem no comecinho, hoje é o segundo dia, e nós podemos ter esta certeza de que nós vamos ter sempre a companhia do nosso Deus, de Jesus Cristo, diante de cada um de nós, ok? Eu começo estudando a lição, fazendo uma oração com vocês, convido você a orar comigo, pedindo aí a bênção de Deus pelo nosso estudo. Nosso Deus amado e querido bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Nós agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos ao Deus Espírito Santo para que Ele venha estar conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Como Deus se envolve com a nossa vida? Será que Deus se preocupa conosco? Será que Deus tem algum interesse conosco? Será que Deus ele está preocupado conosco? Esta é uma pergunta importante e a Bíblia ela tem uma resposta clara para nós. Okay? O Salmo capítulo 40, verso de 1 a 13, 50, verso 15, 55, verso 22 e também o Salmo 121 é aqui a base do nosso estudo deste dia, desta segunda-feira, tá? Clamei ao Senhor e Ele me tirou de um poço de lamaçal de perdição e pôs nos meus lábios um novo cântico, disse Davi. Invoque-me no tempo da angústia e eu, o Senhor, o livrarei. Lance os seus cuidados ao Senhor e Ele o susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. E o Salmo 121 vem mostrando para nós, uma certeza absoluta que em todos os momentos da nossa vida, Deus está perto de cada um de nós, tá? Aqui, queridos, no capítulo 40, Davi está dizendo que, aqui neste salmo, que no momento em que ele sentiu que ele estava aprofundado num poço de lamaçal de perdição, Deus ouviu o seu clamor, tirando-o dali da sua impureza, da sua sujeira, da sua lama de pecado, e firmou os seus pés em uma rocha e ainda colocou nos seus lábios um cântico novo. Tá? Talvez na leitura que nós estamos fazendo aqui, queridos, é possível, e quando nós nos colocamos nessa condição, nós não enxergamos outra coisa, a semelhança de Davi, do que, além do que sujeira, imundícia, por causa da nossa natureza de pecado, pecaminosa, e os nossos pecados. Nós temos impureza de pecados por ações, impurezas de pecados, tá? Por palavras, e impurezas de pecados por pensamentos. Ok? Nós não somos nada aqui diferente de Davi. Se você colocar nesta condição, nessa posição, você não vai enxergar outra coisa, e eu também, do que
realmente essa deficiência que todos nós temos, porque todos nós somos pecadores. Mas aqui, queridos, o Salmo conta aqui que o seu escritor, propriamente Davi, ele faz aqui esse clamor desesperado de pedido a Deus para que Deus o tire, né, dessa cova, né, desse buraco de perdição, desse buraco de lama de pecado. Tá? Esse é o Deus que está com seus ouvidos abertos, atentos para nos ouvir e com seus olhos fitos a cada um de nós, não para nos condenar, não para apontar a sua mão e dizer assim, olha, você merece, sabe, ser morto, você, sabe, merece realmente ser destruído, porque você é um pecador. Não, Deus, ele ouve e vê a cada um de nós com o seu coração misericordioso. Deus, ele olha para cada um de nós, queridos irmãos, não para nos condenar, mas para nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Tá? Ele mesmo disse assim, invoque-me no tempo da angústia e eu, Senhor, o ouvirei. Quer dizer, Deus está dizendo assim, olha, se você me invocar, me buscar, clamar, pedir, no momento da sua angústia, no tempo da sua angústia, eu livrarei. E foi exatamente isso que Deus fez com Davi. Tá? Lança os seus cuidados ao Senhor e Ele o susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, queridos, nós precisamos lançar os nossos cuidados ao Senhor, confiar inteiramente no Senhor e ter esta esperança no Senhor. E certamente Ele nos sustentará pela sua poderosa mão. Ok? Bom, entrando aqui no capítulo 121 do livro dos Salmos, tá? Aqui essa canção foi escrita por Davi, pelo rei Davi, num momento bem crítico, bem cruel, bem difícil da sua vida. Tá? Esse momento, né, Davi, ele estava como fugitivo do seu próprio filho, Absalão, tá? E nesse momento, Davi, ele estava fazendo aqui, queridos, um pedido especial ao Senhor, tá? Neste salmo aqui no capítulo 121, eu até gostaria de ler aqui com vocês, tá? Diz assim, olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará o sol nenhum dano e nem a lua à noite. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Muito bem. Como eu disse para vocês, queridos, no momento em que Davi compôs esta canção do Salmo 121, Davi, ele estava desesperadamente passando por um momento muito difícil, porque ele estava ali atravessando o deserto de Parã, sul de Israel. E por isso ele
compôs essa canção, esse cântico, tá? Ele diz assim, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. Agora, de onde que me vem o socorro? Nesse momento, imagine só Davi, fugitivo do seu próprio filho Absalão, tá? Porque o seu filho havia armado uma emboscada para o seu próprio pai, para tentar, né, tomar à força o trono do seu pai, ainda em vida. Ok? Imagine só. E então Davi, ele não usou o seu exército para matar o seu filho. Não era isso que ele queria para o seu filho. Por isso ele fugiu, para salvar a sua própria vida, quem sabe para tomar algumas decisões melhores, quem sabe para refletir, para pensar o que ele poderia fazer para voltar ao trono, mas poupando a vida do seu filho. Tá? E ele estava ali no deserto. E então, queridos, é por isso que Davi diz assim, olha, elevo os meus olhos para os montes. Davi estava contemplando várias pessoas, multidões de pessoas que estavam subindo aos montes para adorar e oferecer o sacrifício aos seus deuses pagãos. Mas Davi diz assim, será que é do monte, será que é da montanha que vem o meu socorro? Ele diz, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que criou todas as coisas. O Senhor Todo-Poderoso. O Senhor que pode fazer tudo quando aos meus olhos parece que não há uma solução. Porque esse Deus, ele criou tudo quando nada ainda existia. Esse Deus, ele pode fazer tudo por mim, mudar a minha vida, transformar a minha vida, reverter o mal em bem. Era isso que Davi estava dizendo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, queridos, aqui quando a expressão ele não permitirá que os seus pés vacilem, Deus está dizendo aqui que ele está presente em toda a nossa trajetória, em toda a nossa caminhada. Tá? Essa expressão não permitirá que os pés vacilem. Né? É uma imagem mostrando aqui para nós, né, uma caminhada, uma trajetória, e é isso que realmente a nossa vida espiritual é uma caminhada rumo a Canaã celestial. E Deus está conosco. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Tá? Porque esse Deus não dorme. Ele é o nosso guarda, ele está sempre presente, ele está sempre nos guardando. Ok? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à sua direita. Aqui nós temos outra figura importante de um Deus, queridos, que ele está tão perto de nós, tão próximo de nós, assim como a luz projeta uma sombra, a sua própria sombra, quando você caminha, quando você anda, você percebe ali a luz do sol projetando a sua sombra, e à medida que você vai caminhando, a sombra vai seguindo. Aqui também essa figura demonstra que Deus está tão próximo de nós, queridos, tão perto de nós, na nossa trajetória, na nossa caminhada, de como a nossa sombra nos acompanha, nos segue. Tá? Outra figura importante aqui, o sol de dia não nos molestará. No momento, querido, do nosso deserto escaldante, do sol escaldante, o calor escaldante, como Davi estava ali naquele deserto, imagine de 40, 50 graus ao calor do dia, ele diz assim, o sol não vai me molestar porque eu tenho um Deus comigo, e nem tampouco a lua de noite,
Tá? Era comum acreditar, né, naquelas culturas antigas que durante a noite seria o momento em que o inimigo ele traria muitas enfermidades, muitas doenças devido, né, à frieza da noite, da lua, tá? Era acarretado muitas enfermidades. Por isso, lembra quando Jesus curou um rapaz que era lunático? Tá? Era uma expressão de crença de que aquele rapaz adquiriu uma doença pela lua, né, durante a noite, por causa da frieza. Tá? Por isso essa expressão lunático. Então aqui o clamor de Davi, demonstrando aí também a sua esperança nesse Deus, é que durante a noite, né, ele não seria de maneira nenhuma atingido, quem sabe, por nenhuma enfermidade, nenhuma doença causada ali pela frieza, né, propriamente ali naquele deserto que ele estava, que o frio durante a noite, né, era ali abaixo, né, de zero, tá, 0 grau, ou mais graus abaixo de zero, tá? E então ele tinha essa certeza nesse Deus. Tá? O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Então aqui, queridos, esse Deus maravilhoso, esse Deus que está sempre conosco, ele não nos deixa sós. Nós podemos ter esta garantia, tá? De o cuidado de um Deus divino que nos ama, que quer o nosso bem, que nos salva, que nos liberta e que nos cuida constantemente. Tenha esta certeza, que Deus abençoe a sua vida, tenha um dia especial na presença do grande Deus e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa próxima lição e o novo vídeo.